Olá, tudo bem? Voltando com mais uma dica previdenciária para você, uma dica sobre cálculos previdenciários. Então, se você está pensando na sua aposentadoria, ou se você é um advogado e quer aprender a fazer cálculos, a primeira coisa que você precisa entender é como identificar os salários de contribuição. Então, o salário de contribuição, ele é uma alíquota que vai ser incidida sobre a remuneração daquele trabalhador. Então, ele pode ter descontado lá 8%, 9% ou 11% do seu salário. Então, sempre é importante, primeiro, identificar se aquele recolhimento efetuado pela empresa ou pelo empregador foram feitos de forma correta. Tá? Então, primeiro ponto, onde encontrar esses salários de contribuição? Então, uma principal dúvida que todos têm aí é como conseguir esse salário de contribuição. Então, primeira coisa que você vai procurar é o CNIS. O CNIS é um Cadastro Nacional de Informações Sociais e ele vai trazer as remunerações, o salário de contribuição, vai trazer os vínculos que aquele trabalhador teve ao longo da sua vida de trabalho. Então, primeiro ponto, o CNIS é um extrato previdenciário importante para verificar o tempo trabalhado por aquele segurado, então, tempo de contribuição. Você vai analisar o que? Os vínculos empregatícios, o início e o fim daquele contrato de trabalho. Também, qual era o valor daquela remuneração dele. Então, o valor da remuneração vai ser a base do salário de contribuição. Lembrando que o salário de contribuição significa, né, uma alíquota incidida sobre a remuneração de 8%, 9% ou 11%, tendo como limite, né, o salário mínimo e o máximo, o valor do teto previdenciário. Então, quando você pega um extrato do CNIS, esse extrato do CNIS pode ser que ele traga só a remuneração. Então, se aquele segurado ganha mais que o teto previdenciário, aquele valor do salário de contribuição vai incidir parcialmente até o valor do teto. Então, o que é importante? Vai fazer cálculo? Utilize um CNIS que venha com a relação de salário de contribuição. Quer ver? Por exemplo, nesse mês eu ganhei R$10.000. Tudo bem? Como trabalhador, eu tenho a alíquota de 8%, 9% ou 11%. Como eu ganho um valor alto, a alíquota que vai incidir são 11%. Então, 11% de 5.531, que é o teto. Tá? Então, embora eu ganhe R$10.000, ele vai incidir sobre a minha remuneração até o limite do teto. Então, hoje, 5.531. Então, eu vou ter 11% descontado de 5.531 e não sobre os 10.000. Certo? Então, qual vai ser o meu salário de contribuição nesse mês? R$5.531. Que é o valor do teto, tudo bem? Então, quando você for abrir o CNIS, verifique sempre se essa pessoa teve remuneração e se essa remuneração ela está até limitada ao teto. Se ela não tiver, você vai ter que fazer a limitação na hora de preencher a coluna do salário de contribuição. Então, é muito importante que você faça essa análise. Tá? Porque o salário de contribuição ele tem limitação. Por quê? Nenhum segurado sai com benefício maior do que o valor do teto previdenciário. Então, esse é o fundamento aí para você limitar o valor do salário de contribuição. Agora, outra dica para você. Esse salário de contribuição, se ele for atualizado, ele pode superar o teto da época. Então, vamos supor que você pegou um salário de contribuição de julho de 94. E você atualizou esse salário de contribuição. Para recompor a perda da moeda, você aplicou, então, a correção monetária, que você encontra lá no site do INSS, né? No site do INSS, inss.gov.br, você vai entrar em legislação, lá vão conter os índices de atualização do salário de contribuição. Então, vamos supor que você pegou lá em julho de 94, aquele salário de contribuição, e atualizou para a data de hoje, e ultrapassou o valor do teto, então, o teto hoje é R$5.531,31. Mais atualizado, ele passou, deu R$6.000, o que acontece? Quando ele é atualizado, ele não pode ser limitado. Eu só limito ao preencher na coluna do salário de contribuição. Mas se esse salário de contribuição atualizado ultrapassar, ele não pode ser limitado
pelo INSS. Então, fica uma dica aí. Se o INSS limitar isso, cabe, inclusive, uma revisão. Então, se você olhar em algumas cartinhas de concessão, o INSS limitou esse salário de contribuição atualizado. E não pode. Se tiver limitado, cabe aí uma revisão para a correção do cálculo do benefício previdenciário, tá? Então essa é a minha dica para você de hoje sobre cálculos previdenciários e fica ligado aqui no site que tem muito mais dicas para vocês, tá bom? E eu espero você então na próxima dica.